Pessoal, iniciamos a segunda manhã da 16ª Semana Jurídica. Eu gostaria de cumprimentar a presença de todos, cumprimentar os professores do curso, a professora doutora Sofia Gracioli, que aceitou gentilmente o nosso convite para falar de um tema que tem muita relação com o direito. O professor Josué, a professora André Pepino, o professor Lucas Serem. Gostaria de cumprimentar os alunos do curso de Direito do IMESB, os alunos da administração, os alunos do SESI, que estão prestigiando aqui os nossos encontros dessa semana. Eu queria falar rapidamente com vocês um assunto interessante. Vocês vão falar, pô, mas a semana jurídica com o tema de psicologia. Mas por que isso? Será que existe uma relação entre o direito e a psicologia? Vamos começar de dentro para fora. Na verdade, existe uma relação, uma dependência do direito e de outras disciplinas, o direito principalmente, uma dependência de outras disciplinas, de outras áreas. Quais seriam essas áreas? Medicina, medicina psiquiátrica, vários outros ramos da medicina, a psicologia, a biologia, enfim. Porque dentro do direito, vários assuntos são discutidos. E quando esses assuntos são muito específicos, muito técnicos, o direito não consegue dar a solução adequada, a solução jurídica. Porque o direito vai depender dessas disciplinas que a gente, quando estuda, chama de disciplinas auxiliares. Auxiliares e complementares ao direito. Então hoje nós vamos ouvir falar um pouco disso, né? A importância da disciplina projetando efeitos dentro do direito. Ou seja, o direito chega num determinado momento que não consegue dar uma resposta adequada para determinado assunto. E aí o que a gente faz? O que o juiz vai diante de uma situação? Na necessidade de constatação de um fato que depende de uma outra ciência, de uma outra disciplina, de uma outra matéria, de uma outra área que não é do direito. O que o direito faz? Vai lá e busca a informação com o profissional e os profissionais das outras áreas. Tá? Então, nós que trabalhamos, que já trabalhamos com o direito, e aqueles que eventualmente quiserem no futuro trabalhar com o direito, vão precisar também ter um pouco desse conhecimento e saber da importância e da necessidade do diálogo entre as disciplinas que vêm complementar o direito. Tá? Certo? Então hoje vai ser o dia ótimo para a gente falar disso, a relação existente, a dependência do direito, que o direito tem de outras disciplinas. Eu vou apresentar agora o currículo da palestrante da manhã e na sequência nós já vamos passar a palavra para ela. A professora Sofia Gracioli vai falar hoje sobre psicologia e o direito, os desafios nos dias atuais. A professora Sofia é doutora em psicologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, mestre em saúde mental pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, psicóloga pelo Centro Universitário Municipal de Franca, Unifacep, e também professora do IMESB. Tá? Professora, muito obrigado por aceitar trazer informações diferentes para nós. Tá? E tenho certeza que o diálogo vai ser muito proveitoso hoje. Muito obrigado mesmo. Eu já de imediato gostaria de pedir para que nós desfizéssemos a mesa e já passo a palavra imediatamente para a professora palestrante da manhã. Muito obrigado, tenham todos um ótimo encontro. Gostaria apenas de lembrar que amanhã nós vamos ter uma atividade muito especial. Amanhã a atividade que será desenvolvida será a atividade dos próprios alunos que vão fazer uma simulação de audiência criminal, onde todos nós vamos assistir essa audiência criminal. Aí na quinta-feira nós retomamos a palestra. E vou aproveitar também para chamar um pouquinho a atenção dos alunos do diurno, porque nós estamos organizando a semana também no período diurno, e eu gostaria de pedir
e cobrar também um pouco mais de participação dos alunos do diurno, porque do contrário nós vamos ter que rever essa questão de continuar fazendo a semana jurídica no período diurno, tá bom? Então estou fazendo a apresentação, mas também estou chamando um pouco a atenção para a necessidade, tá? Vocês precisam entender a importância da realização dos encontros também no período diurno, tá? Nós somos da região toda, num raio de mais de 200 quilômetros, a única faculdade que faz semana jurídica no período diurno. Porque as outras faculdades que têm período diurno não fazem semana, não fazem encontros, não realizam encontros no período diurno. Então a gente precisa valorizar isso, tá? Precisa participar, tá bom? Professora, a palavra é sua, muito obrigado. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu sou professora de Psicologia Jurídica há 6 anos e vocês vão ver a paixão que eu tenho de falar sobre psicologia e direito, e espero que eu consiga criar uma sementinha aí em vocês, que é o meu grande intuito com a palestra, da gente refletir sobre esse tema, que é um tema tão importante e tão discutido nos dias atuais, tá? Mas para começar a falar sobre psicologia jurídica, a gente precisa começar a falar de pessoas, né? A gente precisa falar dos seres humanos. As pessoas são iguais? Não, elas são diferentes, não são? As pessoas têm personalidades diferentes, têm culturas diferentes, né? Estão inseridas em contextos diferentes, veem a mesma situação por uma percepção diferente. Então, quando a gente fala de pessoas, a gente fala que as pessoas são diferentes. Então, vocês acham que é fácil entender de gente? Vocês entendem fácil do outro? Quer ver? Eu dou um exemplo ótimo. Vocês com a namorada. Vocês mandam um WhatsApp apaixonado pela manhã, 7 horas para ela. Aí, quando dá 9, 10, ela não respondeu. Você já começa a imaginar. Mas não pode ter acontecido alguma coisa? Olha como a gente precisa olhar pela vertente do outro. Olha como a gente precisa olhar pela empatia do outro. Então, quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de seres humanos, o nosso objeto de estudo hoje é pensar no comportamento humano. É pensar em psicologia. E como que a psicologia pode ter algum tipo de interseção no direito, né? E a primeira coisa que eu quero convidar vocês a pensar é o quanto as pessoas são diferentes e o quanto eu preciso entender pela vertente do outro que as pessoas são diferentes. Tá? Uma coisa interessante, né? A psicologia jurídica é bem ampla, né? Eu vou trazer vocês, convidar vocês, né, a pensarem comigo todas essas áreas. Trouxe alguns instrumentos que a gente utiliza para avaliação, para perícia, porque vocês têm um pouco, né, de curiosidade. Como que o psicólogo vai medir alguma coisa das pessoas, né? As pessoas são diferentes, não tem como eu medir, não é nada concreto. Então eu trouxe para vocês. Então o meu convite para vocês hoje é que a gente pense com relação a essas pessoas, a esse comportamento, que é isso. Falhas técnicas. Muda para mim, por favor. Não, só mudar lá. Ele está andando aqui, ó. Aí. Eu sei que vocês, quando pensam em psicologia, né, a gente consegue imaginar vários desses memes aí na internet, né, várias imagens, né, vocês ficam vendo aí o terapeuta escutando, né. Mas o que é a psicologia? Qual que é o objetivo da psicologia?
primeira coisa que a gente precisa pensar é que é entender de comportamento humano. Então, a psicologia é a ciência que vai entender esse comportamento humano. E uma coisa interessante para a gente pensar, principalmente, né, o Josué estava falando da área criminal, dos aspectos inconscientes, porque tem muito comportamento humano que não necessariamente é consciente. Então, a psicologia tentar entender desse comportamento humano. Tanto aquele comportamento que está lá, ó, que é aquele comportamento de ação motora, de ação verbal, mas tanto aquele comportamento que eu não vejo, que é inconsciente, que eu não trago para a consciência, tá? Então, o grande intuito da psicologia é entender desse comportamento. O que estimulou? Qual que foi o engate desse comportamento? Por que ele teve esse comportamento? Será que a gente já consegue fazer alguma associação com o direito para pensar em comportamento humano, para pensar naquele comportamento que vai além do que eu vejo, né? Então, psicologia vai entender de comportamento humano. Então, eu vou entender de pessoas, eu vou entender por que elas têm determinados tipos de ações, por que elas têm determinados comportamentos, reações e o porquê desse comportamento. E a psicologia jurídica? Qual que é a especificidade da psicologia jurídica? Qual que é o intuito da gente pensar em psicologia jurídica? A psicologia jurídica vai abranger um estudo, avaliação, prevenção, acompanhamento e o tratamento de fenômenos psicológicos que possam afetar a conduta de uma pessoa ao ponto de infringir leis e normas vigentes na sociedade. Eu consigo ver a associação que tem, então? Por que eu preciso entender de psicologia jurídica dentro do direito? Por que o direito precisa entender de comportamento humano? Por que eu preciso entender por que aquela pessoa infringiu aquela lei? Por isso que a psicologia abre tantos braços quando a gente fala dentro do direito dela. Porque ela tem diferentes campos de atuação para eu entender de comportamento humano, mas eu preciso estudar. Muitas das vezes a psicologia vai prevenir um comportamento, muitas das vezes ela vai acompanhar. E isso é um grande intuito que eu tenho com vocês, de passar por algumas áreas e que vocês entendam como que é esse processo e essa atuação do psicólogo jurídico dentro aí do direito, tá? Então, o especialista nessa área, ele, além de ter conhecimentos na psicologia, eu preciso ter, sim, uma visão interdisciplinar. Vocês acham que o direito anda sozinho? Não. Nenhuma disciplina anda sozinha nos dias atuais, né? A gente precisa do psicólogo, a gente precisa do assistente social, a gente precisa... Então, para falar de psicologia jurídica, a gente precisa entender que é uma junção. Eu preciso entender do direito, mas eu também preciso entender desses mecanismos. Por que então que a gente fala de psicologia jurídica dentro do direito, né? Olha que interessante, se a gente já na construção da nossa profissão, principalmente enquanto vocês futuros advogados ou aí quem está pensando em fazer direito, ter essa empatia, esse olhar de olhar o outro pelo aspecto do porquê aquele comportamento, né? O resultado daquele comportamento, qual foi o estímulo dele, né? Foi? Daqui a um tempo eu vou falar sem slide. Não quer passar? Problemas técnicos. Eu vou falar para vocês. Eu acho que tem um saci
eu vou fazer qualquer tipo de palestra, porque é uma coisa que sempre acontece, ou é uma coisa assim que eu preciso estudar esse comportamento, porque não é normal, entendeu? Esses problemas técnicos, eu brinco, tem alguns alunos meus do curso da ADM, deve ter um saci que fala, eu vou dar uma pregada de peça nela para ver se ela tem uma regulação de comportamento, para ver se ela fica, né, no mesmo perfil, assim, mesmo querendo... foi. Né? O Saci voltou. Se ele voltar de novo, eu prometo que eu... É que tem umas coisas muito interessantes que eu vou passar para vocês dos instrumentos. Porque vocês ficam pensando, eu sei que vocês ficam pensando com relação a psicólogo. Não adianta vocês falarem para mim. Né? Se eu perguntasse para vocês assim, e o que vocês acham de psicóloga? O que vocês iam me falar? Olha, uma louca. Não, foram sinceros, né? Mas, para essas avaliações, a gente tem coisas concretas, tá? Que é uma dos quesitos que eu trouxe para vocês aí. Mas olha, eu prometo que no fim da palestra, eu vou pedir um feedback para ver se vocês continuam com o pensamento se psicólogo é louca. Não, a gente é mais. Vamos lá, psicologia e direito. Então, qual que é o objeto de estudo da psicologia? As pessoas, o comportamento humano. E o do direito? Qual que é o objeto de estudo do direito? Se o comportamento está compatível ou não com aquela lei, com aquele... Então, eu posso entender que psicologia e direito têm uma interseção? Eu posso entender que é interessante pensar em psicologia dentro do direito? Eu posso entender que pensar em psicologia jurídica, eu consigo às vezes até ter outros desdobramentos para entender aquele caso, outras vertentes, que eu consigo olhar além só daquilo que está ali, concreto? Eu consigo ter essa vertente de olhar além daquela vertente, daquele concreto, analisar esse comportamento em questões inconscientes, analisar esse comportamento em questões só do que ele está me passando? Então, olha a importância que tem a gente entender de psicologia dentro do direito, e a psicologia, ela vai buscar compreender esse comportamento, enquanto o direito aí vai regular e prever esses determinados tipos de comportamento. Então, sim, eu posso entender que a psicologia dentro do direito me dá uma vertente de olhar aquele comportamento, o porquê daquele comportamento e quais foram os gatilhos para aquele comportamento, tá? Só a questão de esclarecimento aí para vocês se nortearem, que é uma crítica que eu faço com relação à psicologia jurídica, porque se a gente pensar, né, no Brasil ela foi reconhecida como especialidade em 2000, mas a gente ainda tem alguns problemas com relação a isso, né? Se vocês que já fazem estágio no fórum, vocês vão ver a gama de trabalho que tem e a quantidade mínima de psicólogas que tem para isso, né? E se a gente pensar em psicologia jurídica como prevenção, principalmente com adolescente, com criança, e hoje, né, com tantos outros quesitos de abuso, de estupro, a gente poderia pensar em mais programas de prevenção e mais disseminação desse conteúdo, mas a psicologia jurídica, ela foi reconhecida aí em 2000, tá? Ela já vinha acontecendo antes, mas ela se firmou realmente, né? Mas, olha, eu que estou há 6 anos aí, com a psicologia jurídica, eu sou assistente de perito em alguns casos, né? Vou contar alguns casos para vocês aí. A gente consegue visualizar que hoje, pelo menos as pessoas, a gente tá percebendo uma mudança com relação à saúde mental das pessoas nos dias atuais, né? Então a gente está olhando mais para esses quesitos de saúde mental. Então a gente percebe algumas demandas maiores e uma evolução com relação à psicologia jurídica nesse campo, tá? Aí vocês vão perguntar para mim, tá bom, Sofia?
Você falou que é legal, que a psicologia pode me ajudar no direito. Minha profissão, enquanto advogado, enquanto juiz, enquanto promotor, o que isso pode facilitar aí? Então, o psicólogo jurídico, né, ele oferece ao juiz subsídios. Então, assim, vocês vão dar uma ideia de alguma coisa que vocês não têm aquela especialidade? Vocês vão dar algum parecer sobre algo que não é específico da área de vocês? Imagina um juiz que vai fazer uma separação, uma guarda compartilhada. Como que ele vai dimensionar essa criança? Como é que ele vai ver as intercorrências? Então, o juiz pede subsídio, né, para um psicólogo, que é alguém que vai conseguir ver isso. Então, o parecer, a avaliação psicológica, o laudo, como vocês conhecem aí, né, o laudo psicológico, ele vai funcionar como um subsídio. Tá? É um subsídio para aquela decisão. Muitas pessoas falam, é o parecer do psicólogo que vai... Não. Então, que vai decidir alguma coisa? Não. O que é interessante é que vai funcionar como um subsídio para isso, tá? Então, eu sempre falo para os meninos no seguinte sentido: a gente vai pensar que é mais um bracinho para facilitar. E o que é interessante é que o advogado, ele tem que ter a noção que ele pode recorrer a esse, né, subsídio para ter mais um braço aí no processo, mais uma maneira de afirmar aí, tá? Além disso, os psicólogos, né, eles planejam a execução de políticas de cidadania, direitos humanos, né, prevenção da violência, né, e fornecendo subsídios aí aos processos judiciais, além de contribuir aí para a formulação, revisão, interpretação de leis, tá? Então, alguns dados momentos, os psicólogos jurídicos, como eles estão sempre na prática, eles também ajudam nesses quesitos aí, tá? Aí agora, eu vou convidar vocês a pensarem assim: a gente tem várias áreas dentro do direito, concordam comigo? E aí, a gente vai pensar em algumas questões, por exemplo, dentro do direito civil ali. No direito de família, aonde que o psicólogo vai atuar? Aonde que o psicólogo vai fornecer laudo, vai avaliar, vai fornecer aí o parecer dele psicológico para alguma coisa? Por exemplo, na separação e divórcio, na regulamentação de disputa, né, de visita e disputa de guarda. Não sei se vocês sabem, mas agora a gente está com uma demanda muito grande com relação à psicologia jurídica, com relação à alienação parental, né? Que é quando um dos pares, ele começa a fazer, né, falar mal do outro, e aí vira toda aquela dimensão, e aí eu preciso medir o quanto isso, né, teve consequência, o quanto a outra pessoa tem esse poder, o quanto... Então, eu preciso avaliar psicologicamente, eu preciso produzir um laudo para ver se realmente está acontecendo uma alienação parental, de que parte está acontecendo essa alienação parental e como isso está causando consequências na criança, tá? No direito da criança e do adolescente, adoção, destituição do poder familiar com adolescentes, autores de atos infracionais. A gente também acompanha, né, os adolescentes aí que tem algum ato infracional aí, tá? Em caso também onde haja dano psíquico e interdição, tá? Então a gente vai produzir um laudo para realmente ver se isso aconteceu. No direito penal é a parte que a psicologia mais gosta, né, de atuar, que é com relação ao crime, entender desse criminoso, entender o perfil desse criminoso, se ele é psicopata, se ele é inimputável, se é inimputável, quais são as consequências desse comportamento, né? Então, ele trabalha também no sistema penitenciário e nos institutos psiquiátricos forenses. Eu fiz um curso, na última vez, de psicologia jurídica, com o psicólogo e o psiquiatra que fizeram o laudo da Richthofen, do Bruno, goleiro, do Nardoni e da Ioki lá, que picotou, né? E ele faz, ó...
é que ele só, com gente boa, né? Ele só fez isso com, presta atenção, ele faz um levantamento para a gente, dentro do direito penal, com relação a todo o perfil dessas pessoas, tá? Então, assim, eu vou mostrar para vocês quais são os instrumentos que a gente utiliza, como é que a gente utiliza, e a importância que tem de um psicólogo e do psiquiatra produzirem esse laudo, porque, não sei se vocês estão acompanhando as notícias aí, mas o Nardoni, ele tinha ido para o regime semiaberto, não tinha? E por que ele voltou para o fechado? Vocês sabem por que ele voltou? Pediram de novo, porque o que aconteceu? Ele passou por um exame e aí falaram assim, não, tá tudo bem, deixa ele para o semiaberto. O Ministério Público, né, voltou e falou, não, mas ele não reconheceu o crime ainda. Então, como que eu vou deixar ele em sociedade? Aí pediu que voltasse toda a gama de exame, tanto psiquiátrico quanto psicológico, para realmente terem certeza que podem tirar ele. Então, olha a importância que tem um laudo para a gente mudar de regime. Não, ele não fez nada. Não, lá está que ele fala que não foi ele. Eu tive... Não, então voltaram e falaram, não, então a gente precisa realmente avaliar se ele pode ir para o regime semiaberto. Tá? Então, é muito interessante para vocês pensarem a importância que tem um laudo, olha, para o direito penal. Para progressão de pena, para mudança, né? Olha o interessante que é isso, tá? O direito do trabalho, hoje em dia, a gente fala muito em assédio, não fala? Tem jeito de eu colocar numa régua o quanto aquela pessoa foi assediada ou não? Não. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou laudar e ver as consequências psicológicas desse assédio dentro das instituições. Tá? Então, olha a importância que tem eu ter que fazer um laudo para aí sim pensar. Porque vocês concordam comigo que são coisas que não são concretas. Não tem como eu medir um assédio, não tem como eu medir uma personalidade. São totalmente coisas subjetivas que eu preciso analisar todo esse comportamento, eu preciso entender de todo esse comportamento para aí sim eu ver as consequências, né? Então, a importância que tem isso dentro do campo. A vitimologia, né, que é uma das áreas da psicologia hoje, quando eu vou dar essa aula, eu quase preciso de seguranças, porque todo mundo tem a percepção que vítima é vítima. Mas aí eu vou contar que vítima tem uma participação. E aí eu vou discutir com vocês qual é a participação dessa vítima. Né? E aí a gente tem uma classificação com relação a isso, né? Então a vitimologia, ela vai avaliar aí o comportamento e a personalidade da vítima e se ela deu gatilho para alguma coisa e qual é a participação dela naquilo. Então, quando eu falo de vítima, eu preciso entender qual é a participação, por que aquele comportamento, se ela tem alguma uma característica que fez com que isso acontecesse, né? E compreender essas razões aí, né? Essas reações perante a infração penal e auxiliar aí nas aplicações de medidas preventivas e na prestação de assistências às vítimas. Quer ver uma coisa interessante? Eu fui assistente de perito numa caso de Maria da Penha, né? Então a vítima, ela foi lá e disse que ela tinha sofrido agressão, né, do marido, ela estava realmente com muitos hematomas, e aí, chegou 2 dias depois, ela voltou e falou que não era bem aquilo, que ela tinha esbarrado, que não foi daquele jeito que aconteceu, que ela estava muito nervosa, né? E aí a gente foi entender do contexto disso. Tá? Porque aquela vítima, eu preciso analisar todos os quesitos que estão envoltos nela. A gente descobriu que ela era do lar, quem sustentava era o marido e ela tinha 5 filhos.
Tá? A psicologia do testemunho é muito bacana, tá? Ela veio, o sul do país, ele tem muitas pesquisas com relação à psicologia jurídica, ele é bem precursor com relação a isso. Então, com relação à psicologia do testemunho, ele vai avaliar a veracidade dos depoimentos das testemunhas e suspeitos, identificando as falsas memórias. As falsas memórias é uma coisa muito interessante, porque assim, vocês sabiam que a nossa memória ela pode ter falhas, concordam comigo? E aí a gente vem de uma cultura, a gente vem de todos os nossos valores, a gente tem todas as nossas experiências. Vocês sabiam que, por exemplo, eu vou contar um caso que eu também acompanhei. Uma senhorinha, ela foi assaltada. E aí bateram nela. E aí ela foi prestar o depoimento dela lá. Aí ela era tão específica, assim, de contar pra gente a cor do sapato, como é que ele era. Aí a gente começou a falar, poxa, tem alguma coisa estranha, pela idade, por tudo, né? E aí a gente começou a perguntar para ela, poxa, a senhora já passou por outro tipo de assalto, outra coisa aconteceu com relação a isso, para a gente identificar o quê? Que foi o que a gente identificou. Ela já havia, há muitos anos atrás, passado por uma situação bem parecida dentro de casa, onde ela foi colocada no banheiro, ela viu a cara deles. No dado momento que ela passou pelo segundo episódio, ela já não sabia mais, isso confundiu, isso são as falsas memórias. Ela já não sabia o que era do primeiro, o que era do segundo, a memória, o evento foi tão estressor que isso fez com que ela, tivesse esses lapsos. Então, por isso que ela se lembrava tanto, mas necessariamente isso pode ter causado um confundimento, porque ela já tinha uma experiência anterior disso, porque já tinha acontecido. Então, olha como a gente precisa tomar cuidado e o quanto o depoimento tem que ser, colhido o mais rápido possível, porque senão a gente começa a confundir com outras experiências e a gente realmente pode ocasionar as falsas memórias, tá? Que não é uma coisa inconsciente, não é uma coisa consciente, é uma coisa inconsciente mesmo. Eu começo a confundir, vai passando o tempo, E eu tenho tantas experiências, tantas culturas. Então, a psicologia do testemunho, ela tem técnicas para identificar essas falsas memórias aí, tá? Então, quais são as funções do psicólogo jurídico no meio dessas áreas todas aí que a gente falou? Primeiro de tudo, avaliação psicológica. Quando vocês foram tirar carta, vocês não participaram de uma avaliação psicológica? Então, uma avaliação psicológica. Fizeram um teste, entrevista, para ver se vocês tinham condição de dirigir, Eu tenho muito medo quando fala, eu reprovei umas 2 vezes na avaliação psicológica da carta. Ainda mais para psicóloga, Eu fico meio, falo, ai meu Deus, Na psicológica, não é no testinho lá tá? Oxe. Então, avaliação psicológica, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa avaliação. Professora, quais são os instrumentos? Como é que eu posso avaliar comportamento do outro, A gente vai captar, tanto essas condições intelectuais quanto emocionais. Então, vai ter de memória, inteligência, tá? Como os aspectos emocionais desse indivíduo, tá? Tanto de adolescente, criança, adulto, a avaliação pode ser feita, tá? Vocês sabiam que isso é uma curiosidade que eu não sei? Vocês vão falar assim para mim. A literatura é ótima, vamos ver se isso acontece na prática mesmo, Mas no sistema prisional teria que ter uma avaliação das características da personalidade, uma triagem psicológica, uma avaliação da periculosidade, Para aí eu conseguir dimensionar esse preso, para eu conseguir trabalhar com ele. Vocês acham que acontece isso? Mas olha que interessante seria se acontecesse, Porque pelas características psicológicas, de como eu consigo, eu consigo até pensar em benefício, eu consigo pensar em condicional, mas eu também consigo pensar naquele contexto prisional que eu posso fazer com isso, Porque a gente tem o
os lugares, né, onde está preso lá o Chico Picadinho. Vocês conhecem o Chico Picadinho? Estou fazendo um TCC de Chico Picadinho, né? Um TCC que a gente está avaliando o perfil do Chico Picadinho e querendo entender o que o judiciário vai fazer com o Chico Picadinho. Porque ele já cumpriu a pena, ele não pode sair de lá, porque no laudo psicológico dele ele disse assim: Josué, o que você vai fazer na hora que você sair daqui? Tudo pode acontecer. Quer dizer que Chico está lá sentadinho, esperando, né? Não, para vocês verem, ó. Isso é uma coisa interessante para a gente que está falando de avaliação, ó. São temas que causam, eu sei. Como que na avaliação o Chico me deu uma dessa? Porque a gente tem técnicas que são as que eu vou mostrar para vocês para a gente avaliar o Chico, né? Então, eu fiz uma pergunta de um jeito, de repente eu faço do mesmo jeito, de repente eu mudo só a interferência que eu faço. Isso são as técnicas até o Chico falar: tudo pode acontecer. O que aconteceu com o Chico? Tá lá quietinho. E agora? Cumpriu a pena, não consegue viver em sociedade por conta, né, do transtorno mesmo. Aí vocês vão me perguntar assim: tá bom, ele não consegue viver em sociedade, mas ele está vivendo e não picou ninguém lá. Outra coisa da psicologia, ele adaptou o comportamento lá dentro. Ele vê as mesmas pessoas, ele tem a mesma rotina. Isso também, eu consigo adaptar comportamento. E se eu soltar ele com os estímulos para fora? O que vai acontecer? Tudo pode acontecer. Eu guardei essa frase porque no TCC, o título do TCC é Chico Picadinho, tudo pode acontecer. Né? Para a gente entender realmente, e agora, o que o judiciário vai fazer com ele? Será que a gente tem preparo para isso? Isso está acontecendo numa escala maior. Como é que a gente vai avaliar? O que a gente pode fazer para adaptar comportamento dentro, já que não pode sair? Tá? Isso é uma das grandes discussões que a gente tem. Tá? Ó, a perícia é o laudo, que eu vou mostrar para vocês um laudo aí, para vocês entenderem, tá? Que a gente pode produzir laudo para todas aquelas áreas. Tá? Então o juiz pode chegar e falar assim: olha, eu quero entender das características emocionais dessa criança que eles estão brigando aí pela guarda. Eu quero entender, para eu direcionar a visita, eu quero que você laude a criança, tá? Em alguns quesitos de litígio, a gente lauda o casal. Tá? Então, o laudo é uma das principais coisas aí que o psicólogo faz dentro do quesito jurídico, tá? No sistema prisional, a gente também tem, né, os programas, eles são mais em grupos do que individuais, isso que é, né, que a gente acha que perde um pouco do quesito por conta do número excessivo. Imagina atender, né, o número de presos que a gente tem, mas o interessante aí é as técnicas para estabelecer tarefas educativas, profissionais, né, para que eles possam aí serem melhor treinados e adaptados para depois voltarem para a sociedade, tá? Aí cheguei na parte que vocês querem saber o que as psicólogas fazem, os instrumentos que elas utilizam. Eu dou um recorte, porque senão vocês ficam fazendo o teste e depois querem saber o resultado. Vou mostrar para vocês, ó. Isso é um laudo, tá? O laudo que eu produzo para o judiciário, tá? Então, ele tem os dados de identificação aí de quem eu estou periciando, o objetivo da avaliação, quantos instrumentos eu utilizei, tá? A descrição da conduta que aquele periciado teve ali comigo, a história clínica. Não tem jeito de eu fazer laudo sem entender da história daquela pessoa, de contexto. Muitas das vezes a gente vai a campo entender disso, tá? Aí a análise dos resultados, tá? Então eu fiz instrumentos, eu fiz observação, eu fiz entrevista, e aí eu vou produzir uma análise com relação a isso. Vou concluir a partir de todo esse aparato que eu fiz, né? E o registro, a identificação do profissional e a assinatura. Então, o laudo, ele acontece dessa maneira aí, tá? A entrevista,
é a parte que eu mais gosto, né? Porque é quando você fica ali com ele, você consegue ver os aspectos verbais, não verbais, você consegue entender, você consegue ver quando ele está tentando mudar de assunto, quando ele não está tentando mudar de assunto, quando ele está tentando te persuadir, quando não. Então, a entrevista é o face a face, né? É um dos quesitos mais interessantes dentro do laudo, porque eu consigo identificar. Uma das técnicas da entrevista é que eu faço a mesma pergunta de maneiras diferentes, tá? E eu percebo desde a hora que ele chegou lá na porta. Tá? Então, desde a hora que ele chegou lá, o comportamento dele, como ele sentou, essa linguagem não verbal, esse olhar para mim, esse movimento das mãos, esse movimento dos... Então, tudo isso é parte de uma entrevista. Então, tudo isso eu preciso entender para entender daquele periciado, tá? E aí eu consigo fazer uma investigação ampla dessa personalidade, tá? A observação é o que eu faço na entrevista, observar esses aspectos não verbais, ou eu vou a campo observar algum contexto desse meu periciado também, tá? Que é uma coisa interessante. Muitas das vezes, com criança e adolescente, a gente vai na escola, a gente vai na casa, para fazer essas técnicas aí. Os testes... é a parte psicológica, que só pode ser feito por um psicólogo, né? Vocês fizeram testes para tirar a carta, não fizeram? Aquele de pôr os pauzinhos, né? Achar o rabinho no burro, né? Então, esses são os testes psicológicos que podem só ser feitos por psicólogos. Eles têm uma ampla gama: memória, cognitiva, emocional, depressão, ansiedade. Então, dependendo daquela demanda, eu vou utilizar. Eu trouxe alguns aí para vocês. Esse é o teste do Rorschach. Tá? Ele é um teste para a gente identificar a personalidade. Eu não vou perguntar o que vocês estão vendo, porque, né, eu tenho medo. Tá? O teste do Rorschach é um teste que, através dessas figuras, olha só. Ó, causa esse alvoroço mesmo. Ó, através dessas figuras, olha aqui, eu consigo identificar quesitos da personalidade de vocês, tá? Ele tem uma parte preta e branca, tá? E aí, depois disso, eu faço uma entrevista, comento por que ele enxergou isso, de onde que isso remete a alguma coisa, e aí tem todo um inquérito depois disso, tá? E ele tem uma parte colorida. Tá? É um dos testes mais utilizados para identificar personalidade dentro do campo jurídico. Tá? É um teste complicadíssimo de fazer avaliação, porque cada quesito vai te mostrar uma coisa diferente, e aí você precisa depois fazer uma entrevista e uma investigação bem ampla para isso, tá? O desenho da figura humana, que eu não sei se vocês já fizeram em algum quesito, né? Eu vou mostrar para vocês aí, ó. Quando a gente pede para vocês desenharem uma pessoa, tá? Esses são todos os aspectos aí que eu vou ver, né? A postura da figura, a localização, o tamanho, a pressão, a simetria, a linha de solo, o traço da linha, tá? E depois eu também vou fazer um inquérito. Esse desenho aqui, ó, da figura humana, a gente, ó, faz muito com criança e adolescente. Porque imaginem vocês que esse primeiro aqui, ó, ele tinha 15 anos. Ele está dentro dos padrões? Então, alguma coisa estava acontecendo. Esse aqui foi uma vítima de abuso, tá? Ele sofreu abuso por 6 ou 7 anos e era intrafamiliar. Tá, então a gente fez o desenho, viu que alguma coisa, né? E aí foi investigar com outras demandas aí, tá? Esse aqui, ó, ele tinha 6 aninhos. O que vocês acham? O que vocês acham? Não está um pouquinho torto assim? Vocês estão vendo? E vocês estão olhando, isso, vocês estão olhando a agressividade do olhar aqui? Tá?
Isso aqui é uma vítima de alienação parental. Ele não sabia para que lado ele ia, né? Ele não sabia para onde. E depois ele deixou bem claro para a gente na entrevista. Eu não sei mais o que fazer, ele falava para nós. Eu não sei. 6 aninhos. Eu não sei mais o que fazer. Por que você não sabe o que você vai fazer mais? Conta para mim. O que está te incomodando? Eu não sei mais o que eu faço com meu pai e com a minha mãe. Você pode me ajudar? Tá, então ele estava realmente... E ele estava despertando agressividade, tá? Que vocês podem ver aí, tá? E o nosso terceiro desenho? O que vocês acham? O que chama a atenção de vocês? Curtinho. Gente, esse aí, ele foi vítima de bullying. Só que ele foi vítima de bullying com 15 anos. E ele estava tão, assim, quando ele chegou para a gente avaliar, para a gente laudar, olha a situação que ele se via, né? Totalmente desconfigurado mesmo, né? E aí já estava acarretando outros aspectos aí psicológicos. Então é só para vocês terem uma dimensão que o desenho me dá um braço, mas eu preciso ter a entrevista, eu preciso ter a observação e muitas das vezes eu preciso fazer outros testes para isso, tá? Isso aqui é um teste de personalidade. Fiquem tranquilos que aqui só tem 4 questões, ele tem 176, tá? Fiquem despreocupados. E eu faço isso com os adultos, geralmente quando eu estou vendo alguma tendência de persuasão, quando eu estou vendo que alguém, né, está querendo, para eu realmente identificar a personalidade. Então aí, e outra coisa interessante para vocês, os testes, geralmente, esse tem 176 questões, e ele pergunta a mesma coisa 2 ou 3 vezes. Tá? Mas de maneiras diferentes para ver se vocês caem aí em alguma contradição, tá? Então, é um teste que tem que ser feito muito calmamente para a pessoa não começar a responder. Então, a gente tem que ter todo um objetivo, toda uma tranquilidade para essa aplicabilidade, tá? Antes de eu passar para as outras áreas, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: vocês, futuros advogados, vocês têm que entender que o laudo e a avaliação psicológica é um braço, é um subsídio do juiz. Mas vocês têm que entender que uma avaliação psicológica, um laudo, ele tem que ser feito de uma maneira correta. Eu não posso utilizar só de um instrumento, tá? Então, por exemplo, se vocês receberem um laudo psicológico que tenha só entrevista, não. Vocês recorram e falam, a gente quer um laudo melhor descrito, a gente quer que utilize de testes psicológicos, tá? A gente quer que utilize de mais de uma demanda para isso. Então, esse é o grande quesito do laudo e da avaliação psicológica. Eu preciso pensar que um instrumento só não lauda ninguém. É a mesma coisa se eu viesse e aplicasse um teste em vocês, isso me diz quem vocês são? Não, eu preciso entender do histórico, eu preciso entender do contexto e eu preciso ter essa entrevista para isso, tá? O psicólogo jurídico também faz um atendimento aí para os indivíduos que buscam a vara da família, uma questão de orientação. Acredito que vocês já conheçam a mediação e a conciliação, né? Já tenham escutado falar, principalmente pela disseminação que está acontecendo com relação a essa área. Então, em alguns momentos, não chega nem a virar um processo. Vai no Sejusc e a gente consegue orientar antes que chegue realmente aí nas vias de fato, a gente consegue mediar esses conflitos aí, tá? Outra coisa para vocês entenderem, que é o pior delas para mim, quando o juiz fala, vem aqui que eu preciso de esclarecimentos. Quando o laudo para ele fica, né, inconclusivo. Uma coisa interessante para vocês, eu já fiz vários cursos de psicologia jurídica e o último que eu fiz, só tinha eu de psicóloga. Eu falei, mas eu acho que eu estou no lugar errado, né? Só tinha promotor, juiz e advogado. Um dos quesitos, né, das discussões lá era que os juízes falaram que às vezes chega o laudo para eles falam, poxa, mas eu não sei nem o que fazer com isso, porque os juízes, né, mais antigos, tudo, então que eles estavam se adaptando a essa nova realidade,
tá? Então é uma coisa que a gente precisa entender. A parte psicológica faz parte hoje dentro do campo jurídico e a gente precisa ter essa dimensão. Então, muitas das vezes o juiz chama a gente, tá? Outras atuações aí, atividades, avaliação e assistência psicológica. Eu posso acompanhar, né, dentro das penitenciárias, posso acompanhar dentro de tantos outros quesitos. Então, a gente precisa ter a dimensão que não adianta a gente querer quantificar as coisas. A gente precisa ter a dimensão da qualidade. Então, quando eu vou produzir uma avaliação ou quando eu vou acompanhar algo dentro do campo jurídico, eu preciso ter essa dimensão da qualidade, tá? Então, eu preciso utilizar dos meios e do maior número de instrumentos aí que eu conseguir, tá? E aí eu pergunto para vocês, por que psicologia e direito? Por que psicologia e direito? Os dois vão entender de comportamento humano. E vocês, enquanto futuros advogados, por que vocês têm que entender de psicologia? Quer ver uma coisa? Eu dou um exemplo para os meus alunos sempre, né? Vocês estão lá, formaram, aí abriram a sua portinha lá, né? Todo mundo lá, passou no AB, abriu a portinha. Aí chega alguém e fala assim para vocês, ó: matei a minha mulher, mas eu não tenho culpa. Poxa, peraí. Vamos entender o que aconteceu, como é que era. Você começa a observar como que ele, né, se apresenta para você. Então, é muito interessante, o meu grande intuito, né? A psicologia jurídica, ela tem inúmeras áreas, né? Eu tenho a disciplina na faculdade que eu ministro, são de 6 meses. Então, a gente avalia psicopata, né? Traça o perfil dos psicopatas. A gente pensa como vai fazer guarda, como vai fazer laudo, como que é a psicologia do testemunho, como que eu vou avaliar a veracidade desses testemunhos, como eu vou pensar em falsas memórias, né? Então, a única coisa que eu sempre tenho como objetivo quando eu vou falar de psicologia jurídica é criar em vocês a expectativa de vocês terem o olhar para o outro, que nada mais que é a empatia. A empatia do olhar para o outro e entender quais os sinais que ele está te passando. Se você não tem os mecanismos da psicologia para entender o outro, muitas das vezes vai passar algumas situações para o seu próprio processo. Então, o meu grande intuito sempre em falar de psicologia e direito é que vocês, enquanto futuros profissionais, consigam ter a vertente de eu preciso olhar para o outro, eu preciso entender tudo que está embutido nisso, eu preciso entender o porquê desse comportamento e eu preciso utilizar dos mecanismos que me permitem, como é um laudo, como é uma avaliação, como é, e que vocês tenham a dimensão que a psicologia dentro do direito pode causar algumas medidas de prevenção e de acompanhamento até para que a gente não tenha tantos outros aí quesitos. Tenho inúmeros exemplos para vocês, a gente que está nessa área, que lida com guarda, adoção, o processo de adoção que vocês viram e falam para mim, é muito demorado até vocês acompanharem uma criança que foi devolvida pela 4ª vez. Era a 4ª vez que ela voltava e falava, tia, mas dessa vez eu me comportei bonitinho, o que aconteceu? Aí a gente vai fazer uma entrevista com a família. Eu pensei que ele desligava. Como assim que ele desligava? Eu não sabia que ele era tão agitado. Aí ele não conseguiu se adaptar. Então, e pensem vocês que eles passam por um processo assim, né? Então, alguns quesitos, algumas demoras, algumas avaliações servem para a gente prevenir problemas, né? Quem diria a gente conseguisse prevenir mais do que chegar aí às situações que a gente chega quando chegam esses tipos de laudo para a gente, né? O último, vou contar para vocês, que eu peguei foi um caso de abuso sexual.
E ele era uma criancinha de 6 anos, a escola fez a denúncia, né, porque começou a perceber. E quando ele chegou para nós, para a gente laudar, ele foi contando. Mas ele foi contando que nem contaram para ele, que era um lanche. Então, todo o ato sexual que faziam com ele, falava, olha, isso é a maionese do lanche. Então, precisa fabricar a maionese, né? Então, olha, como é que a gente vai fazer? E nesse caso era o avô. E que o avô dava balas para ele. Então, ele demorou anos para contar, porque já fazia mais de 2 anos que ele sofria abuso, porque o avô dava bala, e o avô tinha toda uma persuasão. Quando ele começou a entender, ir para a escola, e começaram a falar de certo algumas coisas, ele começou a pensar que alguma coisa não estava correta, tá? Então, o que eu quero com vocês, os futuros profissionais, é que a gente tenha pelo menos a sementinha da psicologia, o olhar para o outro, o cuidado com a revitimização. A gente está com uma parte muito forte da revitimização, tanto que está tendo treinamento nas delegacias das mulheres, para que as pessoas não revitimizem a vítima que chega lá. Então, que vocês sejam os grandes precursores disso, de olhar a psicologia dentro do direito, e que ela possa ajudar vocês em alguns quesitos. Muito obrigada, viu? Bom dia. A senhora faz a parte da psicologia forense também ou não? Eu não sou psicóloga do fórum. Como é que acontece? É que eu esqueci de contar essa parte. A psicóloga do fórum, ela é assistente do juiz, né? Então, ela é uma perita. Só que a outra parte... Qual que é seu nome, desculpa? Letícia. Só que a outra parte pode pedir, contratar alguém que vai ser assistente dessa que a gente chama né, assistente de perito, que aí eu vou acompanhar o trabalho da psicóloga para ver se está seguindo os padrões. Então, geralmente, eles chamam, principalmente em quesitos de estupro, guarda, para ver se está seguindo. Porque o que acontece? Eles não têm muito tempo para fazer o laudo. E, às vezes, com uma assistente que a gente é observando isso, né, quem realmente o juiz designou para isso, então, eu acompanho todo esse processo, tá? E como eu dou aula no direito em outra instituição, em alguns momentos eu dou aula com o delegado, o juiz, em alguns momentos eles chamam para a gente acompanhar, né? Por exemplo, nós tivemos uma situação agora próxima à minha cidade de um estupro cometido pelo tio. E aí o delegado falou, Sofia, até eu fazer a psicóloga eu não consigo, nunca passei por uma situação dessa, então eu acompanhei os familiares, né, por conta desse quesito. Para ser psicóloga do fórum, as pessoas passam por um concurso, né, mas eu não tenho essa pretensão, eu tenho toda essa especialidade, tudo porque eu já tenho 2 concursos, sou concursada no IMESP, na FACEF, mas eu não deixo de acompanhar esses quesitos, porque é muito interessante, até para a gente ver como que as pessoas têm esse perfil de fazer o laudo, né. Tenho consultório. Eu sou professora do IMESB, sou professora da FAFRAN, no curso de Direito em Ituverava, sou professora de Psicologia do Centro Universitário de Franca, tá? Concursada também. Tenho o consultório, porque o consultório para psicologia é muito interessante, né? Eu brinco, eu até brinquei ontem, quando eu fui dar aula, eu fui dar aula na pós-graduação ontem, e aí eu falei para eles, eu preciso do consultório, porque eu preciso saber o que está acontecendo, né? Agora eu estou atendendo mais adolescente e adulto, e a fase do suicídio, da depressão está muito clara, tanto que agora eu estou assistindo até aquela série das 13 razões lá, né? Porque está muito evidente no consultório isso. O consultório também permite que a gente tenha essa vivência, esse feeling. Então, eu consigo me desdobrar, né? Eu estou indo para fazer outro curso de psicologia jurídica agora, que é a de vitimologia, né? Porque é uma área ainda que causa muita discussão, essa classificação de vítimas. Então, sempre que eu posso, eu vou e consigo estar na psicologia jurídica por conta desses requisitos aí. Eu vou te fazer uma pergunta.
Como que você vai traçar o perfil de uma vítima, sendo que você vai conseguir analisar as pessoas que tinham convívio com ela? Logo, essas pessoas têm uma percepção diferente do que ela é. Porque nós ouvimos nossa voz de uma maneira e vimos nosso comportamento de uma maneira. As pessoas veem isso de outra maneira. E como que vocês fazem? Isso é muito interessante para vocês de mencionarem. Poxa, peraí. Cada um tem uma percepção diferente. Aí você está falando para mim que pela sua percepção, né? Primeiro que a gente tem técnica para isso. Tanto técnica de entrevista com a vítima, tanto técnica para a gente entender o contexto, tá? Sempre que a gente fala de vítima, a gente entende de todo o contexto que está embutido nisso. Eu nunca vou pensar a vítima só ela, que é o grande problema. As pessoas querem entender a vítima só pelo olhar dela. Não. Então eu vou traçar. Outro quesito para traçar é que eu utilizo dos instrumentos. Então, por exemplo, eu faço uma avaliação psicológica, utilizo dos instrumentos e traço um perfil para ela. Aí eu vou fazer uma entrevista com ela. Aí eu vou utilizar as técnicas de entrevista. Se não casar, eu vou entender do contexto. Aí eu vou fazendo é como se fosse... Eu sempre falo para os meninos, quando a gente olha de vítima, a gente olha por cima. Porque eu tenho que entender tudo que está acontecendo e tudo que está acoplado nisso. Não adianta eu pensar na vítima só ela. Mas eu preciso dos instrumentos também para facilitar. Que eu elenco o perfil e aí eu vejo se casou com a entrevista, se não, quais foram os estímulos e quais são as possibilidades do contexto interferir nisso. No caso da Isabela Nardoni, ela é uma vítima, mas ela morreu, né? Sim, e ela era uma criança. A maioria das vítimas, não, então, mas quando se trata de uma criança que morreu, como que você vai analisar o perfil de uma criança? Porque não, criança mas aí o meu quesito é analisar o pai. Só o pai. O que a gente tem da Isabela, que é muito interessante, não sei se vocês têm acesso, a gente tem a história da Isabela. Como é que era a história familiar, como era essa relação com o pai, como ele visitava, eu já consigo traçar. Como ela era na escola, eles foram na escola, eu acho que ela fazia balé, eles foram no balé, eles foram entender desse contexto. Por quê? Para eu analisar o pai, eu preciso entender quem é a Isabela. E a Isabela, qual era o convívio que a Isabela tinha, como era essa relação com esse pai, e isso eu consigo identificar pelo contexto. Então, assim, a gente vai no balé, a gente vai na escola, a gente vai nas casas dos avós para traçar esse perfil. Porque você concorda comigo? Se eu for na maioria do contexto e o contexto me tiver a mesma percepção, eu já consigo entender que todas as pessoas tinham. Quer ver uma coisa interessante? O menino Joaquim, que é de São Joaquim da Barra, que a mãe é psicóloga e ajudou lá, né, pro Guilherme, né? O júri dele vai ser agora, eu vou até acompanhar o júri dele. Guilherme Longo, o júri dele vai ser agora, tá para ser marcado, nós vamos acompanhar. Naquele quesito, ela não tinha uma boa relação com ele, com o menino, tá? O padrasto não tinha uma boa relação com o menino, a escola já tinha alertado, todo mundo já tinha alertado e o pai já estava na justiça pedindo a guarda. Então, e ela tinha já traçado um perfil com relação a ela, com relação a quesitos mesmo de personalidade, de ser facilmente persuadida, de ser mais introspectiva, né? Então, ele que já tem uma personalidade de autopersuasão, né? Não sei se vocês sabem, ela é formada na UNAERP e ela conheceu ele numa clínica de reabilitação e se separou do marido quando conheceu ele na clínica de reabilitação. Então, a gente traça como era esse convívio dentro da clínica. Então, assim, é uma avaliação muito apurada de todo o contexto, né? Geralmente a vítima tem algumas que morrem, né, Sofia? Mas a gente consegue levantar, né? Aí eu tenho que ter o maior cuidado de ir em todos os contextos onde essa vítima estava embutida e como que eu vou fazer esse processo. Geralmente a gente espera um pouco, porque quando acontece algum evento, principalmente midiático, isso as pessoas ficam muito, né, mexidas, e aí também pode atrapalhar a sua avaliação. Então, a gente espera um pouco a poeira baixar e para fazer essas orientações aí, essas investigações.
Bom dia. Dia. Sobre os desenhos, teve 3 desenhos ali, 2 de 15 anos e 1 de 6 anos, né? Eu gostaria de saber, assim, por exemplo, são todas as pessoas de várias idades que você pede os desenhos, e você, já pelos desenhos, você já sabe o que a pessoa está sofrendo ou não? A gente faz o seguinte, dependendo da demanda que vem pra gente. Quando vem alguma demanda da escola, Sofia, a gente está suspeitando qual é vítima de abuso ou de agressão, então eu não posso chegar para ele e falar assim, vamos sentar aqui e conversar? Ele vai falar para mim, eu não quero conversar com você, principalmente adolescente. Né? Adolescente vai chegar, ou você tem que ser muito, saber o que ele está falando, do que ele gosta, do que você pode perguntar. Então, por isso que a gente inicia, que a gente chama meio que um quebra-gelo. Vamos desenhar alguma coisa, desenha uma pessoa aí para mim. Então, funciona para eu tentar já conseguir algum link com ele. Vou te ser sincera, tem alguns casos que demora 3, 4 atendimentos, eu ainda estou tentando estabelecer um link para fazer a entrevista. Porque depende do perfil. Por exemplo, aquele de 6 anos, ele já chegou na sala e falou assim, tem lápis? Porque geralmente quando vai em algum lugar, ele fala, vai brincar de alguma coisa, né? O de 15 anos falou assim, o que eu vim fazer aqui? Eu falei, não sei também. Vamos bater um papo? Eu não estou afim. Eu falei, você gosta de desenhar? Posso fazer um rabisco para você? Eu falei, então faz aí. Então demorou 3 sessões para eu conseguir fazer com que ele conversasse comigo. Depois que eu falei assim, nossa, por que você desenhou assim? Aí ele falou, vou te contar, vai. Por quê? Porque ele já tinha um link comigo. Então depende muito da demanda. Geralmente, a gente também faz outro teste, que eu não sei se vocês fizeram, que é o da casa, da árvore e da pessoa. Tá? Esse você precisa, ele é muito difícil, para vocês terem ideia, se você coloca uma chaminé uma coisa, se você coloca um tipo de planta uma coisa, se você coloca a casa num determinado, então esse eu faço mais com adultos, né? Então eu deixo da figura humana para criança e adolescente, e de adulto eu faço a casa, a árvore e a pessoa, e sempre depois do desenho eu pergunto, quem é essa pessoa? Onde ela está? Como é que ela está se sentindo? Onde que ela vai? Então tem todo esse padrão. Então depende da demanda. Mas com criança e adolescente eu faço a figura humana e com adulto eu faço o HTP, que é a árvore, a casa e a pessoa, e eu consigo identificar. Eu utilizo como quebra-gelo, porque é muito difícil uma pessoa chegar para você e te contar o que está acontecendo. É muito difícil. Não é, vocês acham assim, mas a pessoa está passando por um sofrimento, mas é muito difícil. Principalmente em caso de estupro e abuso. É o mais complicado deles, assim. Bom dia, Oswaldo, primeiro ano. Uma pergunta, como você vê a relação do Estado, em parte de vitimologia, em relação à vitimização secundária das vítimas? A revitimização? Isso. Olha, vou te contar um caso que foi o caso que mais me assustou. Vocês lembram do estupro coletivo que teve, acho que foi na favela do Rio de Janeiro? Vocês lembram disso? Vocês sabem como a vítima chegou para prestar depoimento? Vocês sabem do episódio, como é que foi? Ela chegou de short, curto e cropped. Aí, na hora que ela sentou na frente, viraram para ela e falaram assim, você está acostumada a fazer sexo grupal? Foi a primeira pergunta que fizeram para ela. Que você acha que as pessoas estão preparadas para trabalhar com quem foi vítima de algo? Hoje eles estão fazendo um treinamento na delegacia da mulher. Por quê? Você sofreu abuso, você sofreu agressão. Você chega lá, é um homem. Para vocês não tem nada, mas para ela fala, eu acabei de sofrer abuso por um homem. Dependendo do que ele me falar, como ele me olhar, eu vou me sentir revitimizada. Então eles estão fazendo um treinamento, que esse é o intuito da psicologia dentro também da área, para que as pessoas tenham essa empatia, tenham esse cuidado, né? Porque é muito difícil. Você concorda comigo que a gente está falando de psicologia nos tempos atuais? Mas por que a gente está falando de psicologia nos tempos atuais? Cresceu o quê? Alto índice de depressão, alta taxa de suicídio. Aí todo mundo está falando, poxa, a gente tem que olhar para o outro, poxa, a gente tem que olhar que as pessoas, né,
A gente tem que ter essa dimensão. E aí o Estado está começando a pensar, poxa, eu não posso revitimizar alguém que já passou por um episódio desse. Então eu tenho que ter um cuidado, então as pessoas têm que estar preparadas. O que me chamou muita atenção desse delegado que me ligou num sábado foi, Sofia, eu não sei fazer isso. Tem 2 crianças aqui, uma de 5 e uma de 3, e eu não sei o que eu faço, porque está falando que foi vítima de abuso. Então ele falou, eu não fui preparado para 2 crianças. E aí tinha todo um contexto dele, que a mulher tinha perdido os filhos, tinha perdido uma gravidez já, coisa. Ele falou, eu não consigo. Então a pessoa tem que saber, eu não consigo. Quais são os aparatos para isso? Hoje tem o depoimento sem dano, que vocês estão sabendo, né? Que é só uma pessoa que escuta, é uma sala diferente, que eu tenho as minhas críticas com relação a isso, né? Até que ponto realmente a gente não está revitimizando, né, também, mas pelo menos antes era assim, ó, você chegava, você contava para uma pessoa, aí você contava para outra, aí depois você contava para outra, hoje não, hoje você conta para uma e ela é responsável por aquele, né, mas eu acho que tem que ser no ambiente da criança, do adolescente, porque tirar ele do ambiente é como se ele tivesse desprotegido, então a gente precisa pensar, mas se a gente pensar, o Estado já está fazendo esse depoimento sem dano, essa escuta de uma pessoa só, para casos de abuso e estupro, né? Eu acho que a gente está caminhando. A gente precisa de treinamento com relação a isso, para os profissionais, né? Porque é muito difícil. Às vezes a gente entra numa saga de mecânico, e esquece que a gente está atendendo o outro, que ele passou por uma situação, né? Que aquela situação não foi agradável. Eu brinco com os meus amigos advogados, né? E falo assim para eles, vocês também são psicólogos. Porque quando chegam para vocês, a pessoa está em sofrimento. Ninguém chega e fala, ó, né, tô a fim de ganhar um dinheiro aí, você pode me ajudar com isso? Não. Ou ela passou por uma situação desagradável, ou foi uma separação, ou uma guarda, ou tem uma criança embutida no meio. Então vocês têm que ter esse olhar para que isso facilite aí. Tá bom? Obrigada, viu? Tem mais uma aqui. Bom dia. Qual a diferença entre a psicologia forense e a psicologia jurídica? Olha, tem vários autores que querem fazer uma dimensão no sentido, a jurídica fica para o campo dessas atuações e a forense fica para o tribunal. A gente hoje já segue uma linha que a gente agloba tudo. A psicologia jurídica agloba todas essas áreas de atuação. Antigamente eles queriam fazer uma ramificação, tá? Mas hoje a gente já consegue englobar tudo dentro da psicologia jurídica, tá? Oi, bom dia. Oi, bom dia. Eu gostaria de saber assim. Tá certo. Eu gostaria de saber, assim, em relação à escrita da pessoa, a letra, assim, a caligrafia, se tem alguma relação com a personalidade da pessoa. Olha, antes tinha. A gente até fez curso. Na faculdade eu fazia curso para identificar. Mas vocês escrevem muito agora? Como é que eu vou identificar a letra de vocês se vocês só digitam? Então não tem mais jeito, assim. Porque, por exemplo, eu falo por mim mesma, a gente faz tudo muito digital. As únicas vezes que eu escrevo, tem dia que eu falo assim, meu Deus do céu. Quando eu vou corrigir TCC dos meninos, ele fala, professora, não dá para fazer por computador, porque eu não entendo mais a letra da senhora. Porque realmente a gente não tem mais esse treino. Antigamente, dependendo de como você escrevia, se você tombava a letra, se você era agressivo no sentido de, sabe, apertar, o formato da sua letra, o tamanho, tudo isso era dimensionado como características da personalidade. Quer ver outra coisa? Vocês já fizeram uma entrevista de seleção e fizeram o pauzinho lá, não fizeram? Que pediram para vocês fazerem pauzinhos. Aí eles chegam para mim e falam assim, professor, o que é o pauzinho? Eu falo, Senhor Jesus, presta atenção. Se estão pedindo para você fazer pauzinhos, não estão pedindo agilidade. Porque teve uma vez que ele fez uma folha frente e verso em 5 minutos, que ele achou que ele estava competindo não sei com quem. Né? Gente, o que a empresa quer? Equilíbrio, né?
direcionamento, consistência. Então, o pauzinho tem que ser direcionado, bonitinho, né? Gente, eu tenho um episódio que uma vez eu fui aplicar uma seleção e eu tinha olha como as pessoas são altamente persuasivas. Eu tinha 2 candidatos. Um candidato, ele simplesmente estava fazendo os pauzinhos dele assim, ó, tranquilo, do jeito que tinha que ser, coerente, bonitinho, começo. O outro parecia que engatou uma quinta e foi. E pauzinho. O do lado começou a ficar incomodado. Aí ele começou a ter o comportamento do outro. Olha como as pessoas são fáceis de persuasão. Depois, quando eu fui fazer a entrevista, eu falei, poxa, peraí, mas você estava indo com uma linha, de repente você mudou totalmente sua linha. Ah, mas o outro... Eu falei, mas o outro quer? Eu não dei um direcionamento? Façam pauzinhos. Por que? Então, a gente precisa tomar todo esse cuidado. Então, a letra tem o mesmo cuidado desse, eu preciso avaliar. Mas hoje é muito difícil, porque vocês não escrevem mais, né? Mais digita, e aí a sua letra não é característica disso, né? O que eu faço nos desenhos também, que é interessante para vocês, é que nos desenhos, se a pessoa aperta o lápis, se ela tenta usar muito, apagar a borracha, aí é uma característica de personalidade, tá? Então, aí são os quesitos que a gente entende. Se o traço é muito fininho, também tem uma característica. Se é muito fora de compasso, a casa está muito pequenininha perto da página, perto da árvore. Então, tudo isso é o contexto. Psicologia é o contexto. Eu preciso entender de tudo. Por isso que hoje eu não consigo ver a letra, porque dentro do contexto a letra não tem mais. Mas eu fiz um medo. Lá, velho. Naquelas... Cadê, Eliane? Olha, o que acontece quando a pessoa, naquelas imagens que você... É uma pergunta que todo mundo quer fazer, tá? Então eu vou representar ela. Ele vai representar vocês, tá? Eu tenho medo. Sabe aquelas imagens lá do começo? Esquisitas, tal, cheia de coisa. Poxa, já sei. Já sabe. Meus alunos me perguntam. Quando, por exemplo, ali você tem várias perspectivas da imagem. Como que é feita a entrevista sobre o que se pergunta para a pessoa? O que você está vendo? Vou te dar um exemplo, que é o que os meus alunos mais veem. Que eu tenho certeza que vocês viram e ficaram tímidos. O que eu vi lá? Eu vi umas coisas estranhas, sei lá. Isso. Esse. Professora, estou vendo um aparelho reprodutor. Quer ver, ó? O que vocês estão vendo aí? Nossa, como vocês estão quietinhos, besouros. Tem certeza que vocês estão vendo besouros? Vou contar, Fábio. Quando a pessoa tem uma perversão ou alguma característica de personalidade, todas as 12 figuras têm o mesmo padrão. Então, se ela vê algo sexual aqui, ela vê algo sexual aqui, ela vê algo sexual aqui, ela vê algo sexual... Então, é um padrão de comportamento nas figuras. Nós, que não temos nenhum desvio de personalidade, né? Eu espero. O Fábio está preocupado lá atrás. Nós vemos situações corriqueiras. Eu atendi uma vez, foi o mais engraçado de todos, que ele via palhaços, monstros, sabe, umas coisas assim. Eu falava, não, mas porque depois ele tem a gente xerocopia e ele vai me mostrar aonde ele viu as coisas, porque isso são placas, eu mostro a placa para ele, ele fala o que viu, depois eu entrego e ele me fala como viu. Ele via palhaços, tá? E ele conseguia fazer de um jeito, mas você põe um olho aqui, você pô, você tá vendo? Você tá vendo, Sofia? Ele fala, você tá vendo? Você tá vendo? E eu tenho uma dimensão muito restrita com relação a esses desenhos, então realmente eu preciso olhar. Mas ele tinha uma disfunção, né, a gente chama de desvio de personalidade, ele tinha tendências psicopatas.
Então ele ficava vendo coisas bem direcionadas assim a traços de psicopatia. Mas são os 12 placas, não vai ver só em um e achar que vocês têm desvio. Ó, tá todo... Não, eu não vi palhaço. Não viu palhaço, Eva? Não vi palhaço. Menos traços. Ó, esse daí eu tô vendo o nariz, pronto. Ah, você viu o nariz? Tem gente que vê uma velha, né? É, uma velha. Também pode, também pode. Pode ver. Não, pode ver. Ó, o interessante pra gente é que uma figura só não identifica a minha personalidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as 12 placas, são 12, tá? 6 brancas e 6 coloridas. E depois das 12 placas, eu vou fazer uma entrevista. Depois da entrevista, se eu tiver algum problema, eu vou aplicar outro teste de personalidade para ir identificar algum tipo de desvio. Parem de imaginar que psicólogo é ver uma placa e achar que tem desvio, pelo amor de Deus. Amém, Senhor. Ó, tem pessoas que não conseguem ter a dimensão de ver, é natural, tá? A gente chama de gestalt, que não consegue tirar algo recortado do todo. Mas aí, para essas pessoas, eu coloco a placa e faço ela fazer no concreto mesmo, com o lápis, e aí ela vai procurando. Isso. Que armamento? Ah, é diferente. Não, cada situação é uma demanda. Não necessariamente, eu não uso todos esses. O HTP, o de risquinho, o HTP, que é as 3 figuras humanas. Só para terminar, a análise do teste é igual. O que identifica é a entrevista, tá? Todo teste ele tem um padrão para eu avaliar. Só que depois dessa avaliação eu vou fazer a entrevista e eu vou juntar os dados. Eu posso utilizar o mesmo teste em tantas outras questões. Eu utilizei para o exército, eu utilizei para a polícia, eu utilizei para abuso, eu utilizei para estupro. Ele tem o mesmo interpretação, mas o que conta é a entrevista e aí eu vou jogando com a entrevista. Por isso que não pode só aplicar teste. Que nem faz para a polícia. Uma vez procuraram meu consultório porque queriam passar no exame da polícia. Eu falei, só se eu modificar a sua personalidade. Mas não tem como eu me treinar para o teste? Não, porque para o teste você treina. Mas e para as perguntas depois do teste? Não tem jeito da gente, né? É um quesito de personalidade. Por mais que a gente treine, em algum momento a psicóloga vê. Você foi treinado para o teste, então eu vou fazer de maneira diferente. Então, o teste tem padrão, tem como a gente... Mas não tem jeito da gente engambelar o teste, porque eu vou fazer entrevista, eu vou olhar, eu vou observar, eu vou entender de comportamento humano. Certo? Muito obrigada, viu?